seja muito bem-vindo à nossa caixa de entrada. Hoje a nossa caixa de entrada está lotada de insights e estratégias para Black Friday de 2024, que tá chegando, falta pouco tempo. Você está preparado? Para essa caixa de entrada, eu tenho um time muito expert nesse assunto. Um time comercial, um time de vendas. Eu tô aqui só para aprender, já quero deixar bem claro. Para começar, eu apresento o meu time, né? O meu time de destaque, o meu time Catec. A gente tem aqui o Caio Domingues, que é Key Account Manager da Destaque. Gente, é muito chique, né? Isso. Caio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Vai ser um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Tenho também Rodrigo Lago, que é nosso coordenador de vendas aqui da DigiSaque. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Bruna. Bom dia. Obrigado pelo convite a todos. Vai ser bem bacana, tenho certeza. E o nosso convidado especial, Matheus Aleixo, que é mentor de vendedores do Instituto de Especialização em Vendas, o IEV. Seja bem-vindo, Matheus. Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Muito bom. E agora, para começar, se você quer garantir, né, que a sua caixa de entrada da Black Friday esteja cheia de vendas e não com carrinhos abandonados, cola com a gente que vai ser sucesso, viu? Para a gente começar essa conversa, eu quero trazer alguns dados que eu encontrei sobre as expectativas para Black desse ano. Segundo os dados da Neotrust, o e-commerce brasileiro deve movimentar 9,3 bilhões, o que representa um aumento de 9,1 em relação a 2023, então o ano passado. Além disso, 2024 tem uma vantagem, porque a Black vai cair muito perto do 13º, então aguardado 13º. Então, isso aí também deve movimentar bastante, né? Queria saber de vocês, quero a sinceridade, né? Pensando em todo esse contexto. A campanha de Black Friday serve para todo negócio? Todo mundo tem que participar? É uma oportunidade que a gente não pode deixar de lado? Ou é algo que tem que ser analisado? Legal, legal. Compartilhar um pouco da minha visão sobre isso, tá, Bruna? Acho que é um momento importante, né? Esse momento da Black Friday, ela trouxe uma visão muito mais de precificação, preço baixo, promoções, etc, né? Então, é importante, sim, analisar e entender o modelo de negócio na qual você atua, né? Então, a Black Friday para marcas de luxo, por exemplo, tem que ser entendido se faz sentido, né? Porque o posicionamento é diferencial competitivo e não preço baixo, né? Existem outras estratégias nesse momento também, mas as demais outras empresas que são posicionadas por preço ou outras condições de posicionamento também, sim, sem dúvida, faz muito sentido mesmo para esse pessoal. E aí, falando, né, nessa estratégia, você falou de preço, tem alguma que é certeira, né? Quais tipos de promoções, frete grátis, que vocês consideram mais eficazes para serem aplicados? E tem algum erro que essas empresas devem evitar? Porque a gente vê muito, né? Ainda existe muito no imaginário do povo brasileiro a Black Fraud. E aí fica esse medo, né? O pessoal já fica um pouquinho alerta. Ao mesmo tempo que tá na expectativa, tá ali de orelha em pé para ver se não vai ser passado para trás. Acredito que o principal erro que as empresas cometem é não conhecer o seu cliente. Sim. Não conhecer seu segmento, não conhecer de verdade ali o que o seu cliente quer. Porque às vezes você coloca ali uma promoção, mas o que essa promoção representa para a tua marca? Será uma valorização de trazer mais clientes, trazer mais oportunidades, porque o cliente no final ele quer uma oportunidade de ter ali o seu produto, trabalhar com o seu negócio. Então, conhecer o seu cliente é o ponto principal para você fazer uma campanha de qualidade, uma promoção de qualidade, inclusive uma Black Friday de total qualidade. Então, ao meu entender, o principal erro é não conhecer o seu cliente. Não sei se vocês concordam. Cara, eu tava pensando aqui, até fazendo uma pergunta para vocês, né? Para complementar esse assunto. O quanto a Black se torna uma tendência só? Quantas empresas utilizam ela só porque tá na hype, tá no momento, tá na tendência? E de fato fazem toda uma estrutura para Black vender mesmo, para você trazer um diferencial pro seu cliente, ou só tá seguindo a tendência? Sim. Como que vocês veem isso aí? Legal. Eu até ia complementar o comentário de vocês dois aqui, né? Hoje você observa vários empresários, várias empresas que não se planejam para esse momento, né? De fato, são levados só pelo período de fato dessa Black, né? Então não entendem o seu perfil de cliente, quais são os objetivos, o que o cliente espera nesse momento, se é o frete, se é o desconto, se é uma venda agregada, tipo compre 2 e leve 1, sabe? Exato. Por não conhecer e não se planejar nesse momento, acaba não tendo resultados, né?
Então, vira só um período do calendário e isso não muda muitas vezes o resultado e o faturamento dessas empresas, né? Por falta de organização e planejamento. Sim, eu acho que a Black foi um período que todo mundo esperava no início, principalmente. Cara, eu acho que eu vou conseguir comprar um produto pela metade do preço, eu vou comprar um produto muito mais barato, então vou guardar o dinheiro o ano inteiro para quando chegar a Black. Só que aí acho que foi perdendo esse hype mesmo, foi perdendo esse volume da Black. Hoje, quando eu olho pra Black, realmente me pergunto, cara, é só mais uma campanha, né, que realmente vem porque é a tendência do ano, ou é o que é diferencial no mercado mesmo já? Eu já faço essa pergunta. No começo era muito claro pra mim. A Black era algo novo, era algo sensacional, era algo que a gente às vezes economizava o ano inteiro pra comprar. Valia a pena, né? Valia muito a pena. Hoje já não sei mais. Hoje pra mim é mais um hype, tipo o Natal, período de vendas pré-determinado no ano, Sim. onde as empresas vão usar alguma ação, alguma ferramenta mais estratégica. Mas ok, é mais um período do ano para compras e vendas, entendeu? Aquilo também, né, Rodrigo? Hoje o cliente, ele tá cada vez mais consciente, né? Então, a Black Fraud não funciona mais para essa galera, né? As pessoas já sabem que existe, que elas já acompanham o preço, elas estudam, elas analisam muitas vezes, né? Então, dificilmente hoje tem cliente que é influenciado sem que haja realmente uma condição de Black Friday mesmo nesse momento, né? Que o cliente está cada vez mais inteligente, acompanhando, tem pontos de confirmações de preço, né? Então é muito difícil hoje que ele seja tapeado, digamos assim. Quem vai comprar na Black agora, né, em novembro, já sabe o que vai comprar. Já faz muito tempo, já faz 3 meses que ele sabe o que vai comprar, quanto era o valor 3 meses atrás e o que ele espera pagar em novembro. Ele vai buscar diferencial. Acho que esse é um ponto interessante quando a gente pensa em uma Black, a gente tem que entender o que essas empresas estão fazendo de diferente, os diferenciais da sua campanha, para que realmente seja algo atrativo para esse cliente. Não só falar, é Black Friday. O que essa Black Friday representa? Ah, é porcentagem de desconto, ou então, poxa, vou pegar um produto e descer o valor dele. Não, tem que ser estratégico. Não só jogar ali uma campanha, jogar um flyer para esse cliente, porque ele não vai ser seduzido com isso. Eu acho que até também tem mudado algumas circunstâncias na Black no sentido de só desconto. Eu tenho visto cashback, eu tenho visto experiência, então comprei um, leva dois, ou compre isso e ganhe tal coisa, né? Saiu um pouco daquele sentido de só valor. Eu gosto de comprar na Black quando eu vou receber algo mais do que só o valor, porque só o valor eu já pesquiso e hoje o mercado tá muito amplo, cara. A gente consegue valor em outros períodos do ano tão bons quanto a Black. Então, Black para mim significa algo muito mais que valor, muito mais vinculado à experiência. Legal. E outras características que eu vou ser beneficiado e ganhar do que só o desconto, cara. Sim. Faz todo sentido mesmo. E aí a gente falou muito sobre conhecer o cliente. Então esse é o primeiro passo. Quem está pensando em montar uma campanha de Black, qual que é esse passo a passo, né? Por onde começa? Qual é essa estrutura? Como que comunica isso para a sua equipe, né? Porque isso também tem que estar muito claro para quem vai negociar. Qual é o passo a passo que vocês indicam? Acho que o Matheus, né, Legal, tem, vamos lá. tem toda essa Até me mentoria ajeitar aqui também. pra falar um Então pouquinho. pode Legal. começar. Show de bola. É um ponto importante, né? A Black Friday não é só esse período, né? A gestão da carteira de clientes ela tem que vir acontecendo ao longo de toda a história da empresa, por exemplo, né? Então tem um registro de dados desse cliente para que nessa hora eu consiga me preparar e comunicar esse cliente, esquentar uma lista, né? Que o pessoal costuma falar, fazer tráfego pago, enfim, utilizar de diversos canais para adquirir oportunidades, né? Gerar demanda, né? Então isso é um ponto importante. A estratégia ela parte da gestão da sua carteira de clientes, da informação dos seus clientes hoje, né? Além disso, depois vem a parte de planejamento, obviamente, né? De organizar e entender o que nós faremos, né? É cashback, é um compre um, leve dois, é os clientes que comprarem X valores vai ter um prêmio, vai ter uma... Então, voltando à sua pergunta, né? É para todo mundo? Depende de que ação, né? Então, assim, vem a geração de demanda é importante, ter informações dos clientes é importante, planejamento é importante. A gente começa a entrar nessas questões, né, Bruna? De comunicar o time, treinar o time, né? O que vai ser feito, como aproveitar da melhor maneira possível para isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Algumas empresas de material de construção, por exemplo, que aproveitam nesse momento. Eles colocam um produto mais barato, né? Para atrair clientes, porém, o time tem que ter uma visão de fazer vendas adicionais. Esse produto é um produto complementar, então é um cimento. Pô, o cara compra cimento, ele vai comprar outras coisas. Eu preciso, como vendedor, ser treinado e como empresa ser treinado no seu time, né?
para que ele consiga fazer vendas adicionais nesse momento, né? Então parte de toda essa organização, né? Desde ter uma boa gestão de clientes, planejar o que vai ser feito, treinar o pessoal, né? Para conseguir ter resultados aí nesse período, não só para o cliente, mas também para a empresa, né? Perfeito. Quando a gente está falando de Black para aproveitar o período, a gente está falando de volume de clientes, está falando de volume de pessoas que vão estar ali transitando no seu negócio, no seu serviço. Então, realmente, o que você falou faz todo sentido. Eu vou ter que me programar, me preparar para converter. Não só fazer a propaganda, usar o marketing, né, trabalhar a Black Friday, a imagem da Black Friday, mas me preparar para converter isso, que acho que é o mais importante. Sim. Então, a equipe tem que estar bem alinhada com aquilo que a gente tem como objetivo para Black. A equipe tem que saber o quanto de valor a gente quer faturar ali para poder ajustar o que eu vou colocar de adicional, o que eu vou colocar de outras características ali de venda. Isso para mim é muito importante, né? Então, será que eu estou preparado para receber o volume de pessoas? Porque a Black é cada vez mais isso, volume, né? Quantas pessoas vão passar aqui num período de julho, que é um mês aleatório, sei lá, e quantas pessoas vão passar aqui em novembro, quando vai estar ativamente a Black? Então, eu vou ter um aumento aqui de 40 pessoas, 40% de pessoas, sei lá, 50% de pessoas aqui. Quanto eu vou ter de aumento de conversão? Né? Acho que as empresas precisam estar muito preparadas para isso. Conversão e venda. Né? Adicionar o valor, mas converter em vendas. Isso é extremamente importante para a empresa. Né? E entra muito na questão da experiência do cliente também. Como que ele vai ser atendido ali e até mesmo num pós-vendas. Porque você tem um alto fluxo ali, pode acontecer algum problema, ou até mesmo um pós-venda para agregar valor também em uma outra venda. Já no caso do Matheus aqui que ele citou, o cara foi comprar cimento, mas nada impede de posteriormente ele também ir lá comprar um milheiro de tijolos. Então tem que pensar nessa experiência de estar em um contato efetivo com esse cliente, trazer essa pessoa para dentro de casa, é o que a gente sempre fala, traz para dentro de casa para gerar valor. A Black ela pode ser um chamariz. E aí, consequentemente, você consegue ter ali uma fidelização desse cliente. Poxa, ali tem um valor legal, não só na Black. Ou tem um atendimento legal, fui muito bem atendido ali, que é a experiência do cliente, que é o que conta muito também. E faz todo sentido isso, complementando, né? Eu faço a preparação, eu deixo minha equipe bem alinhada, eu mexo nos meus valores, deixo a estratégia totalmente perfeita. Mas na hora que o cara entra na minha loja, eu não vendo o produto, né? Então, eu acho que conversão e venda na Black Friday é o principal motivo que a gente faz a campanha. Ou teria que ser, pelo menos, né? Pra gente não perder a linha do raciocínio. Tô fazendo algo que eu quero vender, que eu quero converter. Muito bom. E agora, né, a gente deu o exemplo do cimento. Como a gente escolhe esse produto, esse serviço para uma campanha de sucesso? Como que as empresas podem identificar e também quais estratégias elas podem ter na manga para que essa conversão venha? Legal. A gente pegou agora o exemplo de uma casa de construção, né? O cimento, por exemplo, a estratégia é porque é um produto que tem itens complementares, por exemplo, né? Isso se aplica, um exemplo de material de construção. Tudo isso parte, voltando, né, do planejamento, né, Bruna? O que você quer fazer para a tua empresa? Né? Você quer lançar um produto novo nessa Black? Você quer colocar um produto que você tem uma boa rentabilidade, né? Então a gente está pensando hoje em produtos físicos, mas e serviço, por exemplo, né? Que tipo de serviço você quer lançar? É um produto novo? É um treinamento? Enfim, tudo isso parte do objetivo da empresa mesmo, né? E mais uma vez, se você está fazendo só nessa Black, você vai ter desafios de pensar nisso, né? Se é uma construção de estratégia desde os últimos anos, o início do ano para cá, né? Quando você faz esse planejamento estratégico, fica mais fácil de entender isso, né? Então, para alguns é rentabilidade, para outros é lançamento de novo produto, para outros é um item que é um item de entrada, por exemplo, para esse cliente, que é um item de valor mais baixo, depois ele vai fazendo o que chama de upsell, né? Vendas adicionais, aumento de ticket, né? Então depende muito da estratégia, mas observe, né? Precisa ter uma estratégia para conseguir dar certo nesse momento, né? Agora, saindo um pouco da Black, eu não sei se vocês querem complementar alguma coisa, meninos. Não? Saindo um pouco da Black, mas continuando em vendas, obviamente, eu queria da experiência de vocês, né? Quais são as principais dificuldades das empresas quando a gente fala de uma equipe comercial, dessa gestão e desse engajamento da equipe, né? Para que tudo flua, para que as estratégias sejam assertivas e gerem essa conversão, né? De acordo com o que você leva para as empresas hoje, quais são essas principais dificuldades? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo nem sabem que tem essa dificuldade, que é isso que está fazendo com que a empresa patine, né? Sim. São 3 coisas, Bruna. Pessoas,
Então, esse é um desafio. Processos e planejamento, né? Então, se você de repente contrata pessoas que não têm perfil, se você não desenvolve essas pessoas, se você não tem um onboarding ali, etc., você vai ter desafios, né? Processos, então, a pessoa precisa entender o que ela tem que fazer, né? Se ela vai ligar para esse cliente de maneira ativa, qual que é o script de abordagem, né? Os argumentos de negociação, como conduzir, então o processo tem que estar muito claro também, né? E planejamento disso, né? E aí isso envolve desde um CRM, desde um DigiSaque, né? Enfim, várias... tudo que você utiliza para meio que colar isso, né? Então, esse planejamento são pontos importantes, né? Então, se você não tem hoje uma definição de pessoas, de perfis de profissionais para aquela determinada função, é um desafio. Processo para que elas executem também, que muitas vezes você contrata pessoa boa, mas ela não sabe o que fazer, né? Porque eu não tenho processos claros. Então, esse é um desafio também. E o último pilar também é o planejamento. Se eu não sei para onde eu tô indo, né? Pô, frase clichê pra caramba, né? Mas se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve mesmo, né? Então, se eu não tenho planejamento para uma Black, pô, não é meu time que vai decidir isso lá na hora, vendendo pro cliente, né? Eu tenho que ter uma organização para ele funcionar. Então, são essas 3 pontas aí que, quando você consegue estruturar, a tendência é que a empresa consiga rampar e ter melhores resultados. Tudo que a gente fala também aqui, que é o atendimento ágil, é necessário. Porque o cliente, ele está ali, principalmente nós que estamos aqui com a DigiSaque, que vai facilitar esse atendimento com agilidade para o cliente, para entender melhor a demanda do cliente de uma forma rápida. Ele vai estar ali, ele não quer ser atendido devagar, por mais que ele quer que seja entendido da maneira correta, ele quer ser entendido de uma maneira rápida. E se o seu time não tem agilidade nesse atendimento, muitas vezes o cliente desiste. A DigiSaque, ela promove muito isso para que você possa atender o cliente com agilidade. Tem ferramentas até que são as automações que a gente possui dentro da ferramenta, que vai facilitar demais. O script que você diz mesmo, nas respostas rápidas, que a gente até utiliza aqui internamente. Eu consigo uma resposta rápida para falar com esse cliente e dar um sinal de bom dia. Ele está ali. Ele vai estar na sua fila, mas você já conseguiu fazer esse primeiro contato, o que gera um total diferencial, ainda mais numa campanha de Black, que vai ter um fluxo muito maior. Para você ter noção, no WhatsApp, a expectativa do cliente é ser respondido em 1 minuto. Uhum. Então, e eu falo por mim, às vezes você quer saber o preço de alguma coisa e demorou mais que 1 minuto, você já está Exatamente. frustrado. E eu vou complementar, eu vou puxar pro meu lado, porque eu gosto muito da área de gestão. Tô na área de gestão há muito tempo, eu sou apaixonado por isso. E eu complementaria o que o Matheus falou, o que o Caio falou agora com propósito. Eu acho que tem que fazer sentido para a equipe. A equipe precisa ver que aquilo vai agregar valor para a empresa, para o negócio, para eles, de forma geral. Eu acho que engajamento tem muito a ver com sentimento. Quando a gente fala de que uma pessoa está engajada, é porque ela está envolvida com aquilo, com algum sentimento ali, de forma emocional. Então, como que eu engajo uma pessoa? Quando faz sentido para ela, quando ela vê que agrega valor no que ela faz, que aquilo que ela está fazendo é importante. E hoje a gente está, por exemplo, no nosso momento aqui, a gente está vivendo um momento excelente da DigiSaque, que é a questão do funil. O funil, eu tenho certeza que vai agregar muito valor para todos os clientes da base, e é isso que a gente está levando para a equipe, para que eles entendam que era uma coisa que a gente esperava dentro da nossa ferramenta, da nossa solução. Os clientes esperavam e precisavam daquilo e a gente está entregando agora. Cara, isso vai gerar engajamento na hora de vender para o seu cliente. Sim. Na hora de oferecer o seu serviço, na hora de oferecer o que a gente tem de adicional ali. Não existe outra possibilidade que não seja gerar engajamento através de uma emoção, de um sentimento. Quando você consegue construir isso dentro da sua equipe, cara, eu acho que aí os resultados são absurdos. E veja, né, Rodrigo, assim, muitas vezes a gente fala eu vejo muitos empresários hoje que falam que o desafio da empresa é fechamento, né? Eu não consigo fechar, não consigo fechar. Você pegou o exemplo do funil aqui agora, né? Muitas vezes o erro não tá no final. O final é só uma consequência, o fechamento dele, né? Na verdade, o erro dele, aí eu tenho que ter processo para conseguir avaliar isso, é um dos pilares, né? Então eu vou começar a observar e eu vejo que o erro tá na abordagem, na demora de resposta. Ou na maneira como está sendo abordado. Ao invés de eu ligar para os clientes que eu quero falar, eu estou mandando um áudio para um cliente que nunca falou comigo, um exemplo, né? Então, tudo isso são pontos importantes, né? E se eu tenho uma gestão disso, eu tenho processo para isso, eu consigo mensurar e tomar decisões a partir disso, né? Só que muitas vezes não acontece isso. O empresário, o gestor, ele não tem nada para acompanhar, vai só no sentimento. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E no achismo, você acaba tomando decisões que não são as mais acertadas, né? Com certeza. Falando agora sobre o funil, né? O Lago levantou essa bola, a gente não pode deixar ela passar. Né? Queria saber como essa ferramenta pode agregar, né, no dia a dia ali de uma equipe de vendas, principalmente num momento como a Black,
que o Lago também disse, que aquilo vai fervilhar, né? Você vai precisar dar vazão a isso, entender em que momento cada cliente tá. E queria entender de vocês, na experiência de vocês, como essa ferramenta faz diferença no dia a dia. Eu acho que. Vamos começar assim, entender a ferramenta acima de tudo, né? Uma coisa que a gente tem feito muito lá na equipe é treinar a equipe, e aí o Matheus falou bastante isso, né? Tá alinhado com os processos, desenvolver as equipes, para que elas entendam como funciona a ferramenta. Para que elas, na hora de passar isso para os clientes, elas consigam explicar e agregar valor para o negócio deles, mostrar que aquilo realmente vai trazer um benefício, vai ajudar demais no processo de venda deles. Então, a equipe precisa ser treinada para elas entenderem, para que eles entendam a ferramenta em si. E depois a gente passa para o que é benefício de solução, né? Então, como que a gente vai fazer para dar conta dessa vazão, empurrar isso para os clientes, no sentido de, não é só empurrar, na verdade, né, para os clientes. Não é só jogar na mão deles e falar, compra, porque vai fazer todo sentido. Olha para o seu negócio de verdade. O que seria um ponto de dor hoje que você tem? Alinhar, agregar, acompanhar? Então, tá aqui, ó, a ferramenta faz exatamente o que você precisa. Mas além de te vender, eu vou te explicar exatamente como você usa no seu negócio. Eu vou desenhar para você como você vai trazer todos os benefícios e valores para o seu negócio. Então, esse conhecimento, essa praticidade é fundamental para a equipe poder conseguir vender isso, né, no dia a dia. Um ponto importante, aprendi até com o Matheus, que vendas não é jeitinho, é processo. Não adianta você simplesmente, ele tem jeitinho de vendedor. Não, vendedor ele tem processo. O que um funil de vendas, principalmente, eu utilizo há muito tempo e eu vejo que ele traz de benefício? Ele vai te dar uma visão sobre como está o seu cliente, como é que está a sua negociação, como é que está o processo. E o gestor também, porque não só pensando em vendedor, a gente tem que pensar no lado do gestor também, que vai ter uma métrica, que vai entender se aquele lead está quente, se está de uma maneira adequada o atendimento. Então o funil ele agrega muito para o time de vendas, mas também para o time de gestão. Perfeito. O funil, para quem talvez não está familiarizado ainda com esse termo, né, é uma representação visual do caminhar desse cliente, da hora que ele chega até a hora que ele compra o produto, né? Então, as empresas elas dividem a venda em etapas para entender esse andar do cliente mesmo. Então, uma abordagem, um levantar necessidades, um apresentar proposta, marcar reunião, fazer follow-up, até o fechamento de fato, né? Se eu não tenho uma divisão desse caminhar desse cliente, eu entendo a venda como abordei e vendi. Só que a venda não é abordei e vendi, né? Eu preciso abordar esse cliente, marcar uma reunião, dependendo do modelo de negócio, né? Marcar uma visita, apresentar... Enfim, se eu não tenho essa gestão, eu não consigo visualizar onde estão os meus pontos de melhoria. E aí, voltando mais uma vez, é o processo, né? Se eu não consigo entender onde está meu ponto de melhoria, justamente eu não sei como acertar isso, né? Pô, meu cliente não responde, mas não responde aonde? Quando eu apresento proposta, que é mais pro final do funil, ou quando eu faço uma abordagem inicial, onde está o erro? Tá no comecinho. Legal, tá no comecinho. Então, por onde eu tô abordando esse cliente? Aí eu vou tomar decisões a partir disso. Aí eu tô abordando pelo WhatsApp. Imagina assim, o Caio tem um ótimo resultado em abordar os clientes. O Rodrigo tem dificuldade. Aí observa que o Caio ele sempre liga pro cliente. O Rodrigo manda o WhatsApp. Então, será que o do Caio não é melhor ligar ao invés de mandar o WhatsApp? Mas o Rodrigo tá tendo resultado pelo WhatsApp. Como é a mensagem dele no WhatsApp? Ele manda um texto, depois um áudio, ele manda um texto e... Como que é essa condução? A partir disso eu tomo decisões. Por isso que é importante definir e separar as etapas para tomar decisões assertivas também. Permite uma análise muito mais aprofundada, Exato. né? Específica. Fora que esse cliente não fica tão solto, né? Eu imagino que essa também é uma dificuldade. Sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, Matheus, que Vai é o daí. cara especialista aqui, né? Não sei se existe também uma etapa que é a mais importante, mas se a gente fosse classificar uma etapa que é a mais importante dentro do funil, qual que você classificaria? Em fechamento, abordagem? Que a gente tem que gastar muita energia ali, cara. Fala, gasta mais energia nessa etapa que provavelmente você vai ter uma conversão melhor ou vai aumentar seu fluxo de vendas. Cara, eu já fiz essa pergunta e já fui perguntado várias vezes. Eu tava falando do funil, aí eu comecei a pensar, falei, Pô, cara, sinceramente, eu poderia falar assim, mas eu não acredito mesmo que exista uma etapa mais importante, tá, Rodrigo? Eu acho não, tenho certeza que vendas é um complemento, né? Você pode ser um ótimo fechador, mas se você não fizer uma abordagem lá no comecinho do funil, criando rapport com esse cliente, você não vai conseguir fechar muitas vezes. Eu posso ter um ótimo produto, então na hora de apresentar a proposta, eu posso, cara, apresentar maravilhosamente bem. Porém, se na etapa anterior, que é de levantar necessidades, eu não tenha feito perguntas para esse cliente, entendido o melhor cenário, entendido as necessidades dele,
e apresentar proposta em cima disso, eu também não vou conseguir fechar. Então, venda, ela é consequência. O planejamento tem que ser bom. Então, assim, só para contextualizar para o pessoal, né? Nós no IEV, nós acreditamos no funil de 8 etapas, né? Planejamento, e organizar o dia, organizar o perfil de cliente, os canais, enfim, planejamento. Abordagem, né? Então, qual canal, como eu abordo, criação de rapport, né? Depois nós vamos para a etapa de levantar necessidades desse cliente, então entender o que ele precisa, para quando, como, né, e etc. Apresentação de proposta, fechamento, pós-venda, tá? Então, vou voltar para esquecer numa etapa, né? Planejamento, prospecção, planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, apresentação de proposta, fechamento e pós-venda. Deu 8, né? E fechamento e pós-venda. Então, são etapas que nós entendemos que o cliente inicia e fecha assim, né? Então, assim, todas são importantes. Vamos pensar que o planejamento é o começo, né? Se eu definir o meu perfil de cliente errado, a minha comunicação vai ser errada, os meus criativos vão ser errados, minha prospecção ativa vai ser errada. Então, tudo é errado. Eu posso ser um ótimo... Cara, ser aquele vendedor super relacional. Na hora de criar uma abordagem, eu tô falando com um cliente que não precisa do que eu compro. Porque o planejamento eu errei. Então tudo é consequência, cara. Eu acredito de verdade nisso, tá? Que todo funil é importante. Eu vou fazer mais um bizu aqui do nosso funil, né? A gente pode ir criando essas etapas. E eu esqueci meu caderninho aqui, porque eu já teria anotado. Quais são essas 8 etapas aqui pra eu já chegar no funil nosso aqui e já construir elas, tá? Já, o Matheus já arrumou, gente. Tá vendo? Mas o bom... Já ia anotar as 8 etapas bom aqui. que o IEV te ajuda nisso, pô. Depois a gente marca uma reunião aí. Boa. Então tá bom. Muito bom. E agora eu quero falar um pouco também, né, sobre o que a gente faz, que são os canais digitais. Quais que vocês acreditam que, pensando, né, nessa promoção ali da Black, não falando em valor, mas em alcançar pessoas, quais são hoje os mais importantes para alcançar o público? E também a importância da segmentação desse público. Qual dica vocês dão para quem ainda não tem a menor noção de como segmentar, né? Pensando essas pessoas que ainda estão estruturando o seu departamento, enfim. Olha, existem, mais uma vez, talvez eu não quero ser redundante para quem está nos ouvindo e assistindo aí, tá? Mas é exatamente o ponto importantíssimo, Bruno, é o planejamento. E quando eu entendo o meu modelo de negócio, quais são os canais que o meu cliente está, fica mais fácil. Então, por exemplo, para alguns clientes, o LinkedIn é o principal canal de aquisição de clientes. Para outros, é o marketplace do Facebook. Para outros é o status do WhatsApp, mesmo que talvez muitos de vocês não utilizem para poder fazer compras por lá. Mas existem alguns canais e alguns clientes que faz sentido. Por exemplo, nós atendemos um cliente de uma indústria de desnatadeira, né? Então o cliente dele é o cara do sítio ali, sabe? Ele entende e acompanha as promoções pelo status do WhatsApp. Alguns não, alguns estão no LinkedIn. Exato. Então isso depende muito, assim, né? O ideal é que você consiga diversificar canais, né? Então entender quais canais o seu cliente está. Pô, meu cliente está muito no Facebook, mesmo que talvez a gente não utilize tanto, né? Facebook, mas, pô, é importante você estar no Instagram também, utilizar o status do WhatsApp, fazer, de repente, tráfego pago, né? Então, diversificação de canais é importante, mas, mais uma vez, partindo do princípio de que aonde o meu cliente está, e isso envolve planejamento também. É o ponto de conhecer cliente. Se você Eu, por exemplo, sou a pessoa que utiliza muito o LinkedIn e utilizo o Instagram. Facebook, eu percebo que a minha mãe utiliza muito o Facebook, Sim. inclusive Marketplace. Então, a partir do momento que você começa a entender idade do seu público atingido, se é homem, mulher, o que você está vendendo é aplicável para tal público ou não, conhecer o seu cliente vai ser o ponto principal para você poder segmentar. Sim. Então, canais de comunicação, eu vejo o WhatsApp é incrível porque é uma coisa muito rápida, é instantânea. Mas tem o Telegram, tem o Instagram, que também a gente consegue ali. E até mesmo quando a gente para pensar, se esse cliente está buscando uma solução, entrou no seu site ali, você vai ter um web chat. Diretamente você vai poder ter aquele chat direto do seu site. Então é importante estar entendendo o nível do seu cliente, segmentar o seu cliente por idade, por sexo em si. Mas o mais importante é conheça a sua base de clientes. Você estava falando aqui, eu estava pensando, né? A gente tem uma ferramenta aqui dentro do nosso cérebro que é comum que a gente use, que é a proximidade, né? Aquilo que é próximo daquilo que eu acredito. Teoricamente, eu acredito que as outras pessoas também sigam a mesma linha de raciocínio. E acho que o empresário, às vezes, faz muito isso, né? Então, eu gosto de estar no LinkedIn.
Eu gosto de estar no Instagram. Então eu acredito que o meu público esteja ali. Sim. Né? Porque é similar ao que eu acredito, é similar ao que eu gosto. Então eu uso muito Marketplace porque eu acostumei ali. Não, meu público está ali. E não é bem assim, a gente sabe que não. E aí vem muito o que você falou, né, Matheus, sobre a questão do planejamento. Quando o cara começa a fazer esse planejamento para identificar onde o cliente dele está, se ele quer usar esse público-alvo na Black, cara, esse cara tem que começar do começo do ano, fazendo uma pesquisa ali, né? Até e como ele faz isso, né? Quais são os testes que ele pode usar, quanto dinheiro ele está preparado para gastar para entender se o público dele de fato está no LinkedIn ou não. Eu acho que são todos esses pontos que eles precisam ter atenção, né? Os empresários, de forma geral. Porque se eu deixo para fazer isso muito perto da Black, talvez eu vou queimar uma grana, que seria essencial que eu tivesse já planejado para usá-la direito. Ou eu vou, não só uma grana, mas eu vou colocar toda a energia da minha equipe, do meu negócio, num canal de vendas, que eu não me planejei, não me preocupei em adivinhar. Adivinhar não, né? Realmente entender se o meu público tá ali ou não, cara. Sim. Como é que você vê isso, cara? Como é que a gente. Qual o caminho que a gente faz isso? Legal. Existem alguns clientes que eles possuem uma condição maior de ter esse controle com ferramentas, né? Então, conseguir automatizar isso. Então, o cliente já entra ali no CRM dele, no funil de vendas dele, com uma tagzinha, uma marcação de onde ele veio. Ele veio pelo LinkedIn, ele veio pelo tráfego pago, ele veio pelo site, de maneira orgânica, enfim. Então, tem como mensurar isso de maneira automatizada, né? Tem ferramentas para isso hoje. Ou ele vai ter que, se ele não tiver isso, ele tem que fazer meio que na unha ali, né? Então, perguntando pro cliente mesmo: oi, Brunato, tudo bem? Como é que você conheceu a gente? Por onde você viu conheceu a nossa empresa, né? Então, a partir daqui, anotando e entendendo. Mas, nesse momento que esse cliente que não sabe, muitas vezes pode ser esse cliente que tá ouvindo a gente agora, ele não sabe o melhor canal dele, é diversificar. Então, eu vou testar no Marketplace do Facebook, eu vou testar no Facebook, eu vou testar no Instagram, eu vou testar em todos os canais. E aí eu começo a observar por onde está tendo o melhor resultado, né? Legal. Então isso é um ponto bem importante. Mas aí, já voltando ao que você falou agora há pouco, né? Não partir da minha visão de mundo, né? Se eu só utilizo o Instagram, então meu cliente está no Instagram. Não necessariamente, né? Então isso é um ponto importante. E aí, muitas vezes, existe um outro erro muito comum, né? Eu até diversifico canais, mas eu não tenho processos para cada um deles. Então, para o LinkedIn, a comunicação é uma. Para o Instagram é outra. Né? Para o status do WhatsApp, um exemplo agora, é outro. Né? Então, eu também preciso ter uma organização para me comunicar de maneiras diferentes. Né? E muitas vezes esse é o desafio desse empresário também. Ele não sabe como fazer isso. Né? E aí é importante contratar empresas, pessoas que possam auxiliar da maneira mais assertiva, né? Então, fazendo o nosso jabá aqui também, o IEV pode auxiliar nisso, né? Desde a identificação dos principais canais, por experiência, né? Até mesmo essa comunicação assertiva para cada um deles, né? O processo, que é um dos pilares que eu falei para vocês agora há pouco. Bacana, cara. Até mesmo dentro da Digisac nós possuímos a funcionalidade das tags. Isso é muito Perfeito. importante para a gente, porque a partir do momento que esse cliente, esse lead ou cliente entrou para você consegue taguear ele, rotular ele de uma maneira que você vai entender o canal que ele chegou, o que ele está buscando, qual o nível de maturidade desse cliente, qual o nível operacional, quantos funcionários essa pessoa tem ali no campo de observações, a gente consegue colocar isso. Então, facilita demais a comunicação. Então, a partir do momento que esse cliente ele entra, você rotula ele, faz uma tag, posteriormente tira um relatório. E aí você vai ter todas essas tags ali para facilitar canal de entrada. E aí o gestor, que é o cara que ele tem que estar vendo diretamente toda a sua operação, ele não tem que estar no balcão, né? Sim. Ele tem que estar ali vendo a sua operação, ele vai conseguir entender. Opa, o meu maior canal de comunicação está sendo o WhatsApp. Eu posso também atingir o Instagram, pesquisar sobre, atingir o Instagram, atingir outras redes aí. Então a Digisac ela facilita bastante para essa comunicação ser mais tranquila e essa estratégia ser mais assertiva para a empresa de vocês. E até para complementar também, né? Muitas vezes esse empresário que está nos ouvindo aqui agora não veja apenas volume de demanda, tá? Ah, o Instagram me traz 20 clientes. Não necessariamente deve ser o seu principal canal. Pode ser que desses 20 você não está conseguindo converter ninguém. O seu público talvez não esteja lá. São qualificados De repente também, você né? recebe um cliente do LinkedIn que tem um valor de resultado lá no final do mês que talvez seja maior. Então, cara, será que não compensa investir mais energia aqui? Né? Eu vejo muitos empresários hoje, cara, gastando um rio de dinheiro em tráfego pago, que é um canal importante de você estar bem posicionado hoje, né? Mas não pode ser o único, né? Então, aí não mensura, né?
o custo que eu estou pagando nesse canal e o meu retorno, a gente chama do CAC aqui, né? O custo de aquisição de clientes. Eu não mensuro isso e eu vou mais uma vez por achismo. Eu acho que esse é meu principal canal porque eu recebo 20 clientes por semana. Só que desses 20, você pode fechar com os 20 aqui, que é bem difícil, né? Fecha com os 20, mas com o valor de investimento baixo. Em contrapartida, quando eu faço uma prospecção ativa, eu peço uma indicação para minha base atual de clientes, que também são canais de aquisição, indicação, por exemplo, eu tenho um resultado melhor. Então, essa análise é importante também, esse planejamento é importante para não tomar decisões e investir dinheiro em lugar errado também, né? E essa análise é preciso fazer de quanto em quanto tempo? Legal. Como que esse comportamento do consumidor muda? Legal. O quanto ele muda, né? Essa análise a gente chama de... Isso tem vários nomes, né? Tem ICP, PCI, mas resumidamente seria o perfil de cliente ideal, né? É importante revisar constantemente esse perfil de cliente ideal, né? De 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Depende muito do modelo de negócio também, né? Mas revisar de maneira constante, né? Talvez você consiga mensurar a hora de avaliar novamente por resultados também. Pô, parece que não tá, a comunicação não está tão assertiva, meu cliente está mudando, né? Então esse é um ponto importante, mas é constante, assim, anualmente, mensalmente, né? Depende do modelo de negócio. Essa análise de características mesmo desse cliente, né? Onde meu cliente está hoje, né? Então, um exemplo nosso aqui do IEV. O IEV, nós tínhamos um perfil de cliente até alguns anos atrás, que era o cara do online mesmo. Passado pandemia, esse cliente, muitos preferem esse presencial hoje, né? Então nós tivemos que reavaliar esse perfil de cliente, perfil de empresário e modular até mesmo produto, por exemplo, para ter entregas presenciais com apoio online também, né? Então, revisar constantemente isso é bem importante, tá? Até para que o seu produto, né, não morra. Sim. Se a Se gente não, adeque à não necessidade. revisita isso. Cara, e você falando, você vê como é apaixonante a questão da venda, né? Porque isso aplica para qualquer nível de negócio, para qualquer tamanho de empresa, né? Se você pensar, a gente falou do cimento, mas se você pensar num cara que vende um lanche numa barraquinha, se ele não fizer uma estrutura, se ele não fizer um planejamento, se ele não avaliar a satisfação do cliente, se ele não estiver esperto com os feedbacks, se ele não construir uma imagem dentro de um produto para ele vender numa Black, por exemplo, né? Lógico que não sei se ele vai fazer uma Black de lanche, mas no sentido de, cara, qual é o produto me que chama, mais né? sai? Então, qual é o produto que mais sai? O que eu posso dar de desconto? Como que eu posso colocar um combo aqui? Cara, funciona para qualquer negócio. Né? Lógico que a gente vai avaliar do tamanho, a estrutura, mas funciona. São estratégias que a gente pode aplicar em qualquer nível de negócio, né, cara? Muito bacana isso. Agora, falando disso, né, dos níveis e de que isso pode ser aplicado em todos os lugares, me veio uma curiosidade. Como vocês avaliam o atendimento comercial no Brasil hoje? A gente vai falar como consumidor ou como especialista aqui, né? Pode ser dos dois lados, porque como Dos dois. consumidora, às vezes eu fico... Eu também eu fico assustado várias vezes, assim, né? Principalmente quando eu vou num varejo, né? Em lojas, por exemplo, ali do calçadão e tudo mais, eu fico bem assustado como as pessoas abordam, como elas conduzem, né? Muitas vezes, assim, ó, isso mudou nos tempos pra cá, né? A gente, o Vitor Vieira, né, que é o CEO do IEV, ele fala bastante. Quando ele começou a vender, as pessoas enxergavam vendas com aquele cara que não virou nada na vida, né? E o papel da nossa empresa também é mudar essa visão do mercado também, né? Hoje, nem todo mundo está vendedor, né? Aquela pessoa que está em cargo de transição, né? Mas muitos se preparam para fazer isso. Ele é vendedor de fato. Só que existe uma grande parcela ainda de empresas e de pessoas que não se preparam para isso. Então, o atendimento ele é muito amador, né? Desde o atendimento ali no presencial até mesmo a gestão desse relacionamento. O cara que compra constantemente, ele não tem um pós-venda, como você falou que é importante, né? Então, ainda é um cenário que tem uma grande margem de melhoria, né? Mas já mudou bastante de um tempo para cá, viu, Bruno? Muito me preocupa quando o vendedor é o tirador de pedido. Porque assim, quando você está fazendo uma venda, é lógico, uma venda rápida, às vezes é uma tiração de pedido mesmo, tá ok, mas são cenários e cenários. Quando nós estamos falando de vendas, como o Matheus explicou pra gente, tem todo um processo. Você precisa fazer algo mais consultivo, independente de onde você estiver. Tem que ser algo consultivo para que você realmente entenda a necessidade do seu cliente, porque senão ele não vai voltar. Não adianta você fazer uma única venda, você precisa fidelizar esse cliente. No cenário atual, hoje, eu vejo que muitas pessoas ainda são tiradores de pedido. Você vai no balcão, tira, tchau, acabou. Para isso, eu acredito fielmente que nós precisamos ter algo mais consultivo. Entender o perfil, entender se aquela pessoa precisa de mais alguma coisa. É o famoso, posso te ajudar em algo mais? Não só, fui comprar um dipirona. Tá, ok, mas
Será que eu não quero algo mais? Será que eu não preciso de algo mais? Então, o vendedor ele precisa ter uma mente mais estratégica do seu negócio, entender o seu negócio como um todo e entender o seu cliente. Hoje o cenário me assusta um pouquinho, mas eu sei que tem muita coisa boa vindo aí, muita gente boa vindo aí no nosso mercado para trazer essa diferença de que o vendedor é o cara que não deu em nada. E na realidade o vendedor é aquele que está te trazendo sonhos. Muitas vezes ele está te vendendo um sonho. E você vai ter um sonho ali vivido por conta também daquela venda consultiva dessa pessoa. Sim. O vendedor é um solucionador de problemas, certeza. né? Então, se eu não faço essa venda consultiva, muitas vezes eu não soluciono o problema desse cliente. Voltando ao exemplo que talvez para ficar mais fácil todo mundo entender, né? Eu tô lá fui comprar cimento, pegar o exemplo de cimento novamente. Cara, eu tô construindo a casa pela primeira vez. Tá mesmo? Ou é só... Não, um exemplo. Tem que voltar nesse exemplo. bastante, né? disso aí. Será que eu tô pensando nisso aqui? Tô mentalizando, né? Jogando pro universo. Então, muitas vezes, pô, eu tô construindo ali e eu não tenho a mínima noção do que eu preciso naquele momento, né? Vou pegar, sei lá, vou comprar tinta pra pintar a parede da minha casa ali, né? Cara, eu nunca pintei, eu nunca fiz, não sei como que é. Será que é só tinta? Pô, se o cara me fala, Matheus, você tem pincel? Cara, não tenho. Você tem aquela lixinha pra você lixar a parede? Pô, não tenho. Cara, muitas vezes não é empurrar produto, mas é solucionar um problema. Porque se eu for lá e eu não tiver isso aqui, eu vou ter que voltar de novo. Aí eu volto e compro só o pincel. Aí, pô, não, tem que comprar o rolo também. Pô, eu compro... Cara, então assim, se eu como vendedor sou especialista naquela solução, seja o cimento, seja pintura, seja um digi-saque, seja qualquer tipo de solução, né? Se eu domino e conheço aquilo, eu sei das necessidades do meu cliente. Logo, eu preciso entender como melhor ajudar ele, né? E aí a venda consultiva é importante. Nós estamos num momento de mudança, não é nem de agora isso, né? Já foi há alguns anos para cá. Uma mudança da cultura de atendimento, né, para a cultura geradora de negócios. A de atendimento é isso, você vai comprar um produto, eu te vendo exatamente aquele produto. Pego ali no meu estoque e te entrego o produto. Hoje não, eu preciso entender, cara, o que será que mais que eu posso ajudar o Rodrigo além disso aqui, né? Você vai comprar o dipirona, será que eu preciso de mais uma coisa também aqui, né? Então, isso é importante, tá? Porque o objetivo é ajudar e facilitar a vida do meu cliente, né? Legal. E assim, eu percebo, principalmente em algumas lojas de varejo, né? Dentro dos shoppings, roupas, né? Relacionadas a esse tipo de produto, que existia uma venda forçada, né? As pessoas entravam, o que eu posso te ajudar? O que você quer? Ficava ali em cima. Hoje as empresas já estão entendendo que tem a ver com essa cultura de vendas, né? De compra, de consumo, que algumas já permanecem um pouco mais longe e posso te ajudar, se você quiser me chama. Ou compra a cesta azul significa que você quer ajuda, a vermelha que você não quer. Cara, isso é muito legal. Né? A evolução desse modelo de venda, de compra, de consumo, de atendimento, né? Mas ainda eu acho que a gente tem que falar muito de nichos, segmentos, né? Sim. E até ruim, porque ainda existe a crença de fato, o vendedor é o cara chato. Sim. Né? Aquele cara que fica empurrando, que fica enchendo seu saco, fica ligando. Tem segmentos que, teoricamente, aquela pessoa que está trabalhando ali precisa fazer isso. Né? Principalmente telefonia, que a gente recebe várias e várias ligações diariamente. É aquilo que ela precisa fazer. E como despertar a identidade de que tudo é venda. Eu escutei muito isso desde criança. Eu escuto que tudo é venda, né? Você vende o seu tempo de trabalho, a sua força, você vende as suas habilidades, né? Você troca pelo dinheiro, enfim. Depende da sua crença, da forma como você imagina isso e acredita nisso. Mas como a gente despertar essa identidade no cara de que ele é um vendedor e que aquilo é uma profissão, né? E que aquilo soluciona problemas e que aquilo agrega benefícios e valor a tudo que o outro, né, vai buscar. Como, cara? Como que a gente faz Não isso? é só uma venda, né? E é um ponto importante, tudo parte de entender que vendas é relacionamento, cara, e é conhecer de gente, né? Nós vivemos uma sociedade, então se eu conheço de gente, tudo fica mais fácil, né? Então isso é um ponto importante. O segundo ponto é entender se a pessoa está se preparando de verdade, porque muitas vezes ela não é que a profissão vendedor é chato, né? É você que está sendo chato porque você não está preparado para fazer isso. Exatamente. Você não aprendeu as técnicas corretas, né? Então você transmite isso para o cliente também. Então, se eu não me preparo, se eu não conheço de vendas, né? Se eu não estudo, se eu não sou um profissional preparado, eu vou ser um cara chato pro meu cliente mesmo, né? Porque eu não sei como abordar, o que eu falo, né? Como que igual falou agora há pouco, né? O cara foi comprar um produto ali. Eu não sei exatamente o que eu posso propor para ajudar ele, porque eu não conheço, né? Então, eu vou parecer chato mesmo, vou ficar parecendo aquele cara ficar seguindo na loja sem eu poder ajudar, né? Legal. Tem uma situação que ocorre bastante comigo. Eu gosto de uma loja muito específica para comprar camisas. Eu gosto muito de camisa e eu sempre tô lá e eu sempre sou atendido pela mesma pessoa. E é muito engraçado que essa pessoa ela sempre tem a mania, e é muito boa essa mania de chegar e perguntar:
Caio, como que você tá se sentindo hoje? Isso é muito legal da parte dele. Porque tem dias que eu tô mais quietinho ali, eu percebo que é uma venda muito consultiva, porque ele tá ali me vendendo uma camisa, é algo que é muito meu. Então, ele me perguntar isso faz com que ele entenda o meu mood, o meu jeitinho no dia. Então, ele sabe que ele não vai poder jogar muita coisa para mim. Hoje eu só quero uma camisa e é o que ele vai fazer. Então, conhecer o cliente dessa maneira faz com que a fidelização dele vá nas alturas, porque literalmente eu só compro com ele. Outras pessoas vão me atender nessa loja, eu falo: "O Fábio tá aqui? Por favor, o Fábio tá aqui", porque eu gosto de ser atendido por ele. Mas é aquela coisa, ele se prepara. Eu percebo uma preparação dessa pessoa em estar me atendendo. Ele já sabe que eu tomo café sem açúcar. Então, isso tudo faz com que você entenda que o vendedor, ele é aquela pessoa realmente consultiva. Sim. Ele vai entender o seu cliente de uma maneira que às vezes até o cliente nem sabe o que ele quer. E olha como isso é importante, né? Perceba de maneira técnica o que acontece pro Caio gostar tanto dessa empresa, né? O vendedor chama ele pelo nome. Então esse é um ponto simples, mas chamar pelo nome, parece que todo mundo tem um nome único, né? Parece que o Matheus chama o Matheus, a Bruna chama a Bruna. Então, assim, porque é o nosso nome, a nossa identidade, né? Então ele entende isso. Ele faz uma pergunta que sabe que o Caio é um cara mais comunicativo que gosta de trazer essa informação. Ele sabe do que o Caio gosta, um café sem açúcar, né? Então perceba, são técnicas que esse vendedor aplica e isso influencia diretamente na maneira como o cliente dele reage, né? Então duvido que esse cara ele fale que vender é chato. Porque ele deve adorar estar com os clientes, porque ele se relaciona bem com essas pessoas, né? Muitas vezes o vendedor que reclama, que fala que lidar com gente é difícil, é porque ele realmente tem dificuldade em ele lidar com gente também, né? Cara, tem um livro que é um investimento e leitura obrigatória, né? Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que ele fala o básico para se relacionar. Chame pelo nome. Quanto mais a pessoa fala dela, mais ela gosta de você. E vai trazendo várias explicações que são simples. Só que a pergunta que fica, né? Quanto mais você ouve, né? Mais ela Cara, gosta melhor, de você também, né? melhor. Então, assim, cara, quem não gosta de falar, como ele tá se sentindo hoje? Cara, hoje Parar eu tô pra ouvir bem. o que o cara tá Hoje aconteceu falando. tal coisa. Às vezes a Cara, pessoa nem. No dia ninguém perguntou isso pra ela. exatamente, Pois é. exatamente. E aí, você falou algo que a hora que me lembrou, né? E me chamou muita atenção. Quanto as empresas e lojas estão procurando vendedores mesmo. Não estão contratando só pessoas para cobrir um espaço, uma área que precisa de Sim. atendimento. Sim. Porque é uma profissão, né? Vamos trabalhar, vamos pensar nos vendedores como profissão, né? Não só como algo temporário, um cargo temporário. Então, eu sou vendedor, é minha profissão, eu vou fazer isso para a vida toda. Cara, a gente sabe que a área comercial, teoricamente, ela remunera muito bem, Sim. né? As pessoas estão descobrindo isso, mas remunera bem, comissões, esse tipo de coisa. Então, as empresas pararem de contratar alguém que é só para ficar ali temporariamente e atender os meus clientes. Sim. Não, estou contratando um vendedor. Um cara que é capacitado, um cara que vê aquilo como parte da identidade dele, da profissão dele, que vai fazer a vida inteira. Alguém que quer se especializar naquilo. Com certeza melhoraria demais os atendimentos, né? Alguém que as empresas se preocupassem em contratar vendedores de verdade. Sim. Pessoas que estão usando ali como ponto de apoio, ponto de up para uma profissão de verdade, no sentido de crescimento, né? Eu acho que isso seria importante. O que você acha disso, cara? O empresário, ele contrata o RH com formação em RH, o financeiro com formação no Exatamente, financeiro, o vendedor, ele É. pensa que não, ele nasceu para fazer isso. E não é. Exato, cara. Pode existir uma tendência da pessoa se relacionar bem, mas isso não quer dizer nada, né? É isso. Eu posso me relacionar bem, mas se eu não tiver processos e um planejamento claro, isso não funciona. Porque aí entra nessa história do vendedor da lábia, sabe? Essa história da lábia, ela vai até a página 2, cara. Se eu preciso fazer uma venda consultiva, eu preciso conhecer de produto, né? Que são conhecimentos fundamentais, né? Empresa, produto, mercado e concorrência. Eu preciso saber disso. Só que muitas vezes o cara ele não sabe. Eu preciso treiná-lo para fazer isso, né? Então, perceba, eu quero exigir resultados do meu vendedor, mas eu não preparo ele para isso também. Eu espero que ele venha com essa experiência, que ele consiga performar. E aí o vendedor também, o empresário também reclama, né? Ou o cara não performa, ou o cara tem vários vícios. É porque você erra das duas vezes. Você não treina e você contrata o cara com uma experiência e não desenvolve ele da maneira correta, né? Na Então, hora isso é da importante. contratação, Matheus, você acha que é um diferencial o empresário saber realmente quais habilidades que o vendedor precisa ter? Fundamental. Porque não só o cara que se comunica bem, porque muitas pessoas vão falar bem, né? As pessoas às vezes são extrovertidas, falam bem, se comunicam bem, mas ponto, só fazem isso, né? Então chega um cliente, ela fala porque ela fala bem, mas não é consultivo, não tem adaptação, não consegue ouvir o cliente, não entende de fato a necessidade, só fala bem.
pro empresário, ele também precisa saber, né? Essas habilidades necessárias para a contratação de alguém. Né? Cara, além E das quais habilidades. são? Sim, esse é um ponto, ó. Veja. Ele precisa aprender as habilidades necessárias, principalmente para a empresa dele. Porque tem tipo de empresa que é mais informalidade, é o cara mais enrolado, mais ali, sabe, o cara de troca de gíria e tudo mais. Em contrapartida, tem outras empresas que eu preciso ser mais formal, né? A forma mais coloquial da comunicação, né? Então, assim, ó, cara, pra minha empresa, qual que é o perfil que eu busco, né? E será que esse perfil que eu busco, ele tem que vir pronto ou eu posso desenvolver isso também? Uma informação importante. Legal. Né? Respondendo a sua pergunta, Bruno, existem 3 coisas que a gente pode falar que são pilares do vendedor de alta performance, né? Que é o conhecimento e habilidade e atitude. Né? Falamos do chá das vendas aí, né? E veja, conhecimento eu posso desenvolver, habilidade eu posso desenvolver. O único ponto que muitas vezes eu até posso, mas isso demora e vai com muita dor muitas vezes, é a atitude, né? É o querer fazer. Então, conhecimento é o saber, habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Então, muitas vezes, se eu contrato ali, se eu treino essa pessoa, desenvolvo ela ainda pode não performar porque ela tem uma resiliência baixa, ela é uma pessoa com atitudes questionáveis, né? Mas se eu fiz os demais, eu tenho um resultado melhor, tá? Então, respondendo a tua pergunta, são 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Perfeito. E agora a gente vai chegando ao fim, mas eu vou encerrar com uma pergunta para vocês. Qual que é a expectativa de vocês para Black Friday de 2024? E também qual dica vocês dão ali, uma dica final para quem vai vender nela? Pode começar aí, Caio. Como eu sempre falo, pessoal, conheçam seus clientes. Acho que é o ponto principal. Conheça o seu produto também, porque de nada adianta você conhecer o seu cliente se você, muitas vezes, o seu time não sabe o que está vendendo. É uma solução? É um sonho? Então, vamos entender o seu público, vamos entender o seu produto, para que assim você consiga desenvolver o seu time, consiga desenvolver a sua venda e ter um processo bem estruturado. Quanto às minhas expectativas para essa Black, eu acredito que tá um cenário muito positivo para algumas coisas. A gente tem que fomentar isso para o time de venda, fazer com que eles tenham ali aquela vontade de ver as pessoas realizarem sonhos, isso é importante, ou até mesmo realizarem soluções para o dia a dia ficar mais leve ali. Então, a minha expectativa é que todo mundo consiga vender bem, consiga vender mais e melhor, para que todo mundo possa ter ali uma remuneração legal. Final do ano, Final né? do ano, gente. Vamos aproveitar isso. A expectativa de que todo mundo venda muito, bem e melhor. Bom, aqui na Digi a gente tá com as expectativas lá em cima, né? A gente quer muito que dê certo e a gente tá trabalhando para isso. E então são as melhores possíveis. Agora, último recado para uma equipe de vendas, principalmente quando a gente está fazendo uma campanha como a Black ou qualquer outra que tem um significado muito forte. Criem esse valor, criem esse sentimento de valor dentro da equipe. Não só... a gente não está falando só de aumentar faturamento, a gente não está falando só de vender mais volume, a gente está falando de realmente criar um valor para o meu cliente. Entregar o que vai ser importante para o negócio dele. Se a gente fizer com que as pessoas que estão ali na linha de frente, falando com esses clientes, trabalhando para realmente ajudar de alguma forma, entender o significado de tudo isso, as expectativas são só um detalhe, porque as coisas vão acontecer de forma orgânica, né? Então, gera um valor, cria um ambiente de satisfação, de volume mesmo, de trabalho, de querer fazer. Tenho certeza que a gente vai arrebentar. Isso aí. Bom, minha expectativa é que a minha esposa não estoure o limite do nosso cartão. Ai, meu marido deve estar na torcida aqui também. Brincadeiras à parte, deve estar cheia a lista o carrinho de presente dela lá. Brincadeiras à parte, pessoal. Cara, eu espero de verdade ter boas impressões, né, olhando os vendedores hoje e as empresas, que elas têm ótimos resultados também, né, de ver vendedores cada vez mais preparados e capacitados para que tenham melhores resultados, né, que a gente seja muito bem atendido aí, fique orgulhoso de ver o cenário das vendas, né. E para os clientes do IEV também, o nosso objetivo, inclusive, o nosso slogan é esse, né, que a nossa meta é conquistar a sua, né. Então, que a gente consiga apoiá-los aí para que eles também conquistem as suas metas e tenham resultados aí excelentes, não só na Black, mas no final do ano, no próximo ano, enfim, esse é o nosso objetivo também. Então, esse eu acho um ponto importante. Muito bom. Gente, eu amei essa conversa. Filha de vendedores, eu já tô tudo aqui, ó. Isso aqui eu vou mandar pra minha mãe, isso aqui eu vou mandar pro meu pai. E quero dizer que negócio fechado com vocês. Vocês venderam muito bem pra mim. Podem mandar nota, o boleto aí que eu vou pagar.
Porque eu amei. Obrigada, viu, Caio? Agradeço sua participação, sua Obrigado. disponibilidade. Lago, muito obrigada também. Foi muito bom bater um papo com vocês. E, Obrigado, Matheus, Bruna, obrigado. muito obrigada, viu? Foi uma participação muito especial. A gente amou esse conteúdo, né? Com certeza. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo, pelo conhecimento agregado aqui. E é isso aí. Legal, obrigado, Bruna, pelo convite de vocês. 10 anos de EV e tivemos aí mais de 50 mil profissionais treinados. E estar aqui hoje com vocês foi bem importante também para falar um pouquinho mais sobre não só solução, mas também sobre vendas, que é muito importante. Obrigado, pessoal. Foi um ótimo bate-papo. A gente vai continuar conversando aqui um pouquinho. Sem dúvida. Mas, com certeza, contem com a gente, contem com a DISAC, contem com o IEV. A gente está aqui para fazer o melhor para vocês aí. E boas vendas! É Boas isso, boas vendas. É isso aí, a gente encerra mais um Caixa de Entrada e eu tenho certeza que você já tem todas as suas estratégias aí boladas para colocar em prática nessa Black Friday. Partiu vender mais? Tenho certeza, hein? E se precisar, tem o funil de vendas de destaque aí. É só chamar a gente para organizar tudo isso. Combinado? Até o próximo podcast. A gente espera vocês. Tchau, tchau.